Já imaginou uma lei de outro país que pode, do dia para a noite, bloquear os seus bens, cancelar o seu visto e até cortar o seu acesso a serviços bancários? Pois é, essa lei existe. Chama-se Lei Magnitsky e ela é dos Estados Unidos. Mas o mais chocante é que agora o Brasil está bem no meio desse furacão. O que aconteceria se o Brasil, nossas empresas e nossos bancos simplesmente decidissem ignorar essa lei? Quais seriam os impactos reais para a nossa economia e para a sua vida? Hoje, vamos desvendar essa teia complexa que conecta poder econômico, soberania nacional e o sistema financeiro global. Fique comigo até o final para entender como tudo isso está interligado e por que essa história pode afetar diretamente o seu bolso. Vamos começar pelo básico. O que é essa tal de Lei Magnitsky? Ela foi aprovada originalmente nos Estados Unidos lá em 2012, com o objetivo de punir pessoas envolvidas em graves abusos de direitos humanos e corrupção em outros países. Em 2016, essa lei evoluiu e se tornou o Global Magnitsky Act, o que deu ao governo americano o poder de sancionar qualquer estrangeiro por violações graves, não importando onde elas aconteçam. As punições são pesadas e incluem o bloqueio de qualquer bem que a pessoa tenha sob jurisdição americana, a proibição de fazer negócios nos Estados Unidos, o cancelamento de vistos de entrada no país e restrições bancárias severas. Aí você se pergunta, tá, mas o que o Brasil tem a ver com isso? A resposta é tudo. A economia brasileira não é uma ilha. Muitas das nossas empresas, bancos e transações financeiras dependem diretamente do sistema financeiro global, que, por sua vez, é profundamente conectado aos Estados Unidos e ao dólar. Se uma empresa brasileira quer exportar soja, por exemplo, é muito provável que a transação, o seguro ou o financiamento passe por um banco ou sistema que tem alguma ligação com os ITs e Inacuna. É aí que a Lei Magnitsky entra em cena e mostra a sua força, mesmo a milhares de quilômetros de distância. E a situação ficou ainda mais tensa recentemente. Segundo informações que circularam, um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, teria sido sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. A resposta do Brasil foi imediata e firme. O governo brasileiro afirmou que não vai se submeter a sanções unilaterais que desrespeitem a nossa soberania. O próprio STF já havia se posicionado, determinando que leis estrangeiras não têm aplicação automática em nosso território sem uma autorização nacional. Para complicar ainda mais, os bancos brasileiros foram alertados de que poderiam sofrer consequências aqui dentro se decidissem cumprir sanções americanas sem um respaldo da justiça brasileira. Ou seja, estamos diante de um verdadeiro choque de gigantes. De um lado, o poder financeiro americano, do outro, a soberania brasileira. Então, vamos ao que interessa. Quais seriam as consequências se o Brasil decidisse bater o pé e ignorar completamente a Lei Magnitsky? Os riscos são enormes e podem gerar um verdadeiro efeito dominó na nossa economia. Vamos analisar alguns cenários. Primeiro, nossos setores de exportação estariam em risco. Produtos como soja, minério de ferro, café e carne, que são a base da nossa balança comercial, poderiam sofrer um baque. Sanções americanas, mesmo que indiretas, poderiam fazer com que outros países ou bancos internacionais se afastassem dos nossos produtos. Por quê? Porque os intermediários financeiros, as seguradoras e as empresas de logística muitas vezes têm relações com o sistema americano e não vão querer correr o risco de serem punidas. O resultado seria a perda de mercados importantes e, no pior dos casos, um aumento do desemprego em larga escala aqui no Brasil. O segundo grande risco está no nosso sistema financeiro. Imagine que um banco ou uma grande empresa brasileira decida continuar fazendo negócios com uma pessoa que foi sancionada pela Lei Magnitsky. Essa instituição poderia ser simplesmente cortada do sistema financeiro global. Isso significa não poder mais realizar transações em dólar, perder o acesso a bancos correspondentes no exterior e ser excluída de sistemas de pagamento internacionais. O mercado já sentiu esse calafrio.
Recentemente, só a preocupação com a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil fez com que os bancos brasileiros perdessem bilhões em valor de mercado na Bolsa de Valores. É um sinal claro de que o sistema financeiro global leva essas ameaças muito a sério. Mas não para por aí. Pense na nossa dependência tecnológica. Muitos serviços que usamos todos os dias, desde aplicativos de banco e plataformas de comunicação, até a infraestrutura de telecomunicações, operam com tecnologia e servidores de empresas americanas. Se essas empresas forem pressionadas a cortar laços com o Brasil por causa de sanções, o impacto no nosso dia a dia seria gigantesco. E, claro, há a questão diplomática. Resistir abertamente às sanções americanas poderia levar a uma grave deterioração das nossas relações com os Estados Unidos, abrindo portas para retaliações comerciais, como a imposição de novas tarifas sobre nossos produtos e até bloqueios financeiros mais amplos. Esses riscos, quando combinados, têm o potencial de criar uma tempestade perfeita para a economia, as finanças e a política do Brasil. Para ficar ainda mais claro, vamos ver o que significaria na prática desafiar essa lei. Imagine que uma empresa brasileira de exportação decide manter seus negócios com uma pessoa que está na lista de sancionados. Essa empresa poderia sofrer o que chamam de sanção secundária do Semazanameva, sendo proibida de vender seus produtos para o mercado americano ou de ter contas em bancos que operam em dólar. Agora, imagine um banco brasileiro que ignora as sanções e continua atendendo um cliente sancionado. Esse banco correria o risco de perder seu acesso ao sistema financeiro internacional, o que seria catastrófico para suas operações. E, por fim, temos o cenário que já está acontecendo. O governo brasileiro declara oficialmente que não reconhece essas sanções, como fez o STF, criando um impasse jurídico de proporções internacionais. O resultado de tudo isso? Aumento da desconfiança de investidores, risco de fuga de capitais, encarecimento do crédito para empresas brasileiras, desvalorização do real e, no limite, uma crise financeira interna. Diante desse cenário tão complexo, o que o Brasil pode fazer? Existem alguns caminhos possíveis. O primeiro é a diplomacia. Tentar negociar com os Estados Unidos, abrir um canal de diálogo para explicar a posição brasileira e buscar uma solução que evite sanções em larga escala. Outra estratégia é fortalecer nossa própria infraestrutura para reduzir a dependência do sistema financeiro americano. Isso significa diversificar as moedas que usamos no comércio internacional e buscar novos canais de financiamento. O Brasil também pode, e já está fazendo, usar a sua própria legislação para proteger as instituições nacionais, como o STF fez ao declarar que leis estrangeiras não têm efeito automático por aqui. E, claro, uma medida fundamental é a prevenção. Investir em transparência e governança para reduzir os riscos de corrupção e violações, que são, na maioria das vezes, o gatilho para a aplicação da Lei Magnitsky. Se o Brasil agir de forma preventiva e estratégica, os riscos podem ser diminuídos. Mas se a escolha for simplesmente desafiar a lei sem um plano B, as consequências podem ser devastadoras. No fim das contas, desafiar a Lei Magnitsky não é apenas um gesto simbólico de soberania. É uma aposta de altíssimo risco, que pode significar cortar laços vitais com o sistema financeiro que move o mundo. A questão não é apenas sobre um juiz, uma empresa ou um governo. É sobre a nossa economia, nossos bancos, nossas exportações e o futuro da nossa posição no cenário global. É um dilema que coloca em xeque a nossa soberania e a nossa estabilidade econômica. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que o Brasil deveria fazer diante desse impasse? Devemos acatar as regras, negociar uma saída diplomática ou resistir e afirmar nossa soberania, mesmo correndo todos esses riscos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito ler o que você pensa. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos os grandes dilemas do nosso tempo. Obrigado por assistir e até a próxima.